Hello, my dear students, welcome back. Sou a professora Lilian, vamos continuar com inglês instrumental hoje. Estão prontos? Here we go! Então, o que a aula de hoje promete? A gente vai falar um pouco sobre a importância da leitura. Não custa nada relembrar, né? Vamos também falar sobre gêneros textuais e entender que tipologia textual e gênero textual não é a mesma coisa. Pois é, pasmem. Vamos ver também as primeiras pinceladas acerca de Reading Strategies, que são as estratégias e técnicas de leitura. Vamos lá? Então, na nossa disciplina de inglês instrumental, nós vamos ver principalmente estratégias e técnicas de leitura para fins acadêmicos. Então, nós vamos desenvolver nossas habilidades em língua inglesa voltados para o meio acadêmico. Obviamente que para isso a gente tem que compreender do início para poder chegar num texto de nível acadêmico, tá? Então, essa é a minha proposta. Inicialmente, mesmo que o texto seja acadêmico, eu acredito piamente em que ele precisa despertar algumas coisas na gente. E aí vamos falar sobre a leitura. A leitura, ela nos transporta para um universo completamente diferente do nosso. Creio eu que ela pode nos apresentar realidades indescritíveis. E nessas épocas de pandemia, nesses tempos de pandemia em que não devemos nos expor tanto, ela é um grande aliado nessa fuga dessa sensação de prisão. Nós sabemos, é provado cientificamente, que a leitura ela nos ajuda com a memória e a longo prazo ela nos auxilia a não sofrer tantas perdas de memória. Para muitos ela vai reduzir o estresse, vai impulsionar nossa capacidade imaginativa e criativa. E aí eu abro um adendo, um parêntese. Mesmo os trabalhos, os textos científicos, eles abrem nossa capacidade criativa, sim. Porque às vezes é lendo um artigo que a gente tem ideia para fazer uma coisa fantástica que não está nem naquele artigo, mas ele dá uma pincelada sobre um tema que você nunca viu na vida, mas que aquilo te mostra uma possibilidade de fascinação gigantesca. E ali você já está vendo uma outra situação e vai expandindo os nossos horizontes. A leitura, ela expande o nosso vocabulário, expande o nosso conhecimento, nossa capacidade de comunicação, vai melhorar a nossa escrita, porque de tanto a gente ler aquela forma escrita corretamente, nós passamos a escrever de modo mais correto. E é muito comum hoje, as pessoas escrevem muito, eu não digo errado, mas cometem gafes seríssimas em textos acadêmicos, em textos científicos. Exige uma normatividade que a gente tem perdido muito no âmbito da gramática. Porque falar é uma coisa, é uma questão de liberdade linguística. Agora, na hora de escrever, erros gramaticais, eles são praticamente inaceitáveis dentro do âmbito acadêmico, gente. Então, prestemos atenção. Vamos ler, porque a leitura abre a nossa inteligência. E com isso, com a aprendizagem que a gente ganha com a leitura, a gente ganha também um mundo. Pensando nisso, vamos falar agora sobre os gêneros textuais que nos são apresentados. Sabemos que cada gênero textual ele vai ter suas próprias características e eles vão ser identificados, assim, a gente vai poder diferenciar um do outro pelo seu estilo, pela forma como ele é disposto tipograficamente. E o que eu quero dizer com disposição tipográfica? A questão do layout, a fonte, onde é que a fonte é maior, onde é que a fonte é menor, os destaques em negrito, a forma como o texto está disposto e organizado e a forma como ele é apresentado e o veículo que ele é utilizado para nos apresentar esse texto, o contexto em que ele vai ser apresentado e as funções a que esse texto se destina. Então, são
as facetas que caracterizam um gênero textual. Geralmente, quando a gente pensa em gênero textual, vem vários, desde uma bula, uma receita de remédio, né, a bula do remédio, desde a bula do remédio, a uma reportagem num jornal impresso, a uma receita de panqueca. Todas elas têm uma finalidade específica, têm uma disposição, estrutura muito específica. E para isso, a gente já sabe o que esperar quando a gente vê esse layout. O que eu espero de uma receita? Eu espero que ela me ensine a cozinhar aquela coisa que eu estou procurando. O que eu espero de uma bula de remédio? Eu espero que ela me mostre como tomar aquele remédio, a quantidade que eu posso, quais as contraindicações. O que eu espero de uma matéria de jornal? Informação, dentre outras coisas. Então, de cara, os gêneros textuais têm funções muito específicas e a própria disposição já marca aquele gênero de tal forma que não dá para negar que aquela disposição não é aquele tipo de texto. Muita gente confunde tipologia textual de gênero textual. Porque a tipologia textual está relacionada à forma como o texto se apresenta e à finalidade com a qual ele é escrito, mas isso de um modo muito mais global. Existem 3 modos clássicos de tipologia. É o texto narrativo, o texto descritivo e o texto dissertativo. Ou seja, são textos com finalidades específicas. O narrativo tem a função, a finalidade de narrar, de contar uma história. O descritivo de descrever, como é o caso dos verbetes de dicionário. O dissertativo, ele vem com a função argumentativa, né, que ele vai defender pontos de vista. É o típico texto do Enem. O típico texto de artigos científicos, de monografia. E é um texto dissertativo. Você vai defender uma ideia. O gênero textual, ele vai ser um exemplo bem mais específico de uma modalidade discursiva. Como assim? Ele vai estar dentro de uma tipologia textual, ou seja, ele vai contemplar em si uma tipologia textual. Por exemplo, dentro do texto da tipologia narrativa, eu tenho como gênero conto, eu tenho romance, eu tenho novela, eu tenho fábula. Todos eles contam uma história. O descritivo, eu tenho um vocábulo. O dissertativo, eu já dei até o exemplo dos textos acadêmicos. Enfim, os gêneros textuais, eles costumam ser veiculados por meio de portadores de gêneros. O portador de gênero nada mais é do que a forma pelo qual eu tenho acesso ao gênero textual em si. Então, eu posso ter, dentro de um jornal, eu posso ter uma tirinha, eu posso ter a própria matéria de um jornal em si, eu posso ter um convite, eu posso ter um classificado, eu posso ter um epitáfio, enfim, eu posso ter uma carta ao leitor. Dentro do site, eu posso ter uma propaganda, eu posso ter poesia, eu posso ter inúmeros tipos de gêneros textuais. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos dos portadores de gênero, como jornal, site, outdoor, cartaz, dicionário, revista, blog, livro, gibi. Ou seja, eu tenho uma infinidade de portadores de gênero. E ainda maior a quantidade de gêneros textuais em si. Como exemplo, eu botei aqui a poesia, o convite, o conto, a carta, a bula de remédio, a fábula, canção, piada, receita, romance, novela e dentre outros, tá? Eu tenho uma quantidade muito grande de gênero textual. De cara, eu vou trazer para vocês um exemplo de gênero textual, tá? A comic strip, a famosa tirinha. A tirinha é um gênero textual. A tipologia dela é que é um texto narrativo, porque a finalidade dela é contar uma história. Só que ela conta uma história em pouquíssimos frames. E o que é frame, teacher? São essas caixinhas. Cada quadrinho desse é um frame. Geralmente ele vem entre 3, 4
até no máximo 6, nada maior do que isso, porque aí ele perde a ideia da tirinha em si. Ele tem um aspecto cômico. O próprio nome em inglês já diz comic strip. É uma tirinha cômica. Geralmente a gente vê ele dispostos em jornais, blogs, livros, revistas e até a prova do Enem adora. Eu trouxe um exemplinho aqui do final, daquilo que vem depois do And they lived happily ever after. E eles viveram felizes para sempre. E aqui a gente tem a princesa reclamando: We need to talk seriously about your old habits. Provavelmente essa tirinha vai trazer aí a história da princesa e o sapo. Não adianta, o cara virou príncipe, mas continua agindo como um sapo. This is it. E o aspecto cômico, eu não preciso explicar para vocês. Então é cômico, mas também ele é uma ironia e tudo mais. Ele tem outros recursos. Enfim, a gente vê a comicidade. Assim como cada gênero textual vai ter sua característica muito específica, como as receitas e bulas, enfim, o que eu já falei anteriormente. Mas como é que eu vou ler esses gêneros textuais em inglês? Para isso que nós vamos falar sobre Reading Strategies. As Reading Strategies são técnicas e estratégias que eu vou mostrar para vocês como serem utilizadas para que elas sejam recursos de facilitação da leitura e compreensão dos textos que vão estar ao longo da graduação e depois também. E essas Reading Strategies, embora eu esteja trabalhando com o inglês instrumental, vocês podem aplicar em qualquer idioma, especialmente no nosso, tá? Muitas vezes nós aplicamos as Reading Strategies inconscientemente. Outras nós vamos precisar de treino. E outras a gente vai precisar acessar o nosso conhecimento prévio para poder desenvolver essas estratégias. Algumas delas que eu posso elencar é a observação de dicas tipográficas. Vou explicar para vocês o que são as dicas tipográficas. A partir da nossa capacidade de identificar essas dicas tipográficas, a gente vai evoluir na leitura. Vamos compreender cognatos, palavras repetidas, palavras-chave, saber o que são e como identificar. Sermos capazes de fazer pre-reading, pré-leitura. Desenvolver as técnicas de skimming e scanning ou uma leitura global, uma leitura geral. Vamos também desenvolver ou tentar pelo menos nossa capacidade inteligível e lógica para compreender inferências e referências contextuais. E para isso a gente vai amadurecer e relembrar todo aquele inglês que a gente viu ao longo do ensino médio, ensino fundamental. E quem não viu vai ser uma ótima review, vai ser uma revisão muito boa. De modo geral, vamos fazer um teste. Eu tenho uma ideia específica, eu acredito numa coisa e eu quero provar para vocês. Então nós vamos ler um texto para poder responder 3 questões que eu vou mostrar a seguir. De cara, na verdade, não vai ser bem uma leitura. Esse texto, ele já está disponível aí para vocês acessarem. Então eu peço que vocês abram esse texto e deem uma olhada antes de prosseguir, tá? Então, abram o texto e deem uma visualizada no texto. Eu tenho essas 3 perguntas. Que tipo de texto é esse? Qual é a medida de farinha, margarina e ovo pedida no texto? E o que vocês vão entender pelo termo smelt, tá? O texto que vocês vão acessar é exatamente esse aqui. Ele tá pela disposição, a gente já tem uma ideia mais ou menos de que tipo de texto que é. Ele vai ter esse layout aqui, tem muita imagem, isso facilita bastante. A pergunta é: que tipo de texto é esse? Hein? Vocês me responderam, eu consegui ouvir a voz de vocês me dizendo: isso aqui é uma receita de quê, gente?
de biscoito, né? E qual é a medida de farinha, margarina e ovo? Please. De cara, nós temos aqui 150 gramas de algo que parece com a palavra farinha. Eu posso chamar isso, se a palavra é parecida, então ela é um cognato. Então, eu tenho um cognato da palavra farinha aqui, então eu tenho 150 gramas de farinha. Eu tenho aqui margarine, acho que é isso, né? Margarine, lembra margarina? 150 gramas de margarina. E aí é um outro cognato da língua portuguesa. E aí tem ovo. Cadê? Qual é a medida? Quantos ovos eu vou precisar nessa receita? Agora eu vou precisar do conhecimento prévio de língua inglesa de vocês. Porque o cognato que a gente tem aqui não é um cognato do português para o alemão. É um cognato do inglês para o alemão. E aí eu tenho o egg aqui, o cognato de egg, que significa ovo. Um ovo. One egg. Isso aí eu acessei nossa capacidade de perceber palavras semelhantes e nossa capacidade de acessar conhecimento prévio. E lógica, obviamente, né? Logo em seguida, depois que tem a disposição dos ingredientes, a gente tem na primeira frase, smelt, farinha, eu não vou pronunciar corretamente porque eu não falo alemão, e eu vejo também margarina, né, a margarina, farinha e margarina, e ele manda smelt, a farinha e a margarina em alguma coisa. Então, nossa lógica que conhece receitas vai dizer que smelt significa o quê? O que vocês supõem que seja o significado de smelt? Na nossa pressuposição, smelt significa o quê? Adicione, misture. Então, nesse sentido, dessa forma, nossa capacidade inteligível, nós vamos conseguir supor significados de modo que ele não perde o sentido. Porque se a gente vai juntar margarina e farinha, a gente vai misturar. Isso aí, eu não usei um dicionário, tá? Eu percebo que ao utilizar as técnicas de leitura intuitivamente nesse texto aí, nós percebemos que para compreender o texto, eu não precisei traduzir cada palavra. É uma coisa totalmente dispensável. O uso excessivo de dicionário vai me fazer perder tempo. Especialmente que se eu não tivesse dito para vocês que esse texto está em alemão ou em uma língua nórdica, vocês só iam supor, até descobrir que língua era essa, ia demorar uma vida para pegar o dicionário certo. Mas o que mais nós precisamos para entender um texto em outro idioma, que nós não falamos fluentemente, é utilizar o nosso raciocínio para ser capaz de analisar e deduzir e concluir o que o texto faz. Pela disposição, pelo layout do texto, eu consigo saber que ele é uma receita e ele tem uma finalidade de me ensinar algo. Então, sempre que vocês forem ler um texto em língua estrangeira, não peguem o dicionário de cara. Vocês vão perder tempo. Primeiro, vejam o que vocês precisam desse texto, para só então ir atrás de dicionário. Vocês observem primeiro a apresentação visual do texto. Atentem-se para o título do texto e os subtítulos. Tentem fazer um brainstorming, uma chuva de ideias acerca do título, utilizando o previous knowledge, o background knowledge de vocês, que é o conhecimento prévio que vocês têm. Nunca se subestimem. Vocês sabem muita coisa. Muitas vezes a gente acredita que não sabe, mas quando começa a fazer esse tipo de exercício, percebe o tanto de conhecimento que vocês têm. Outra coisa, dependendo da finalidade para que vamos usar o texto, leiam ele do início ao fim ou passem pelo menos a vista sobre o texto, partindo do geral para o específico, observando as palavras que são parecidas com as nossas, então essas palavras são cognatos ou falsos cognatos. Vejam as palavras que vocês conhecem, palavras que vocês já sabem o que significam em inglês, isso vai poupar tempo. E tentem inferir o sentido das palavras apenas pelos seus contextos. Então, de modo geral, tentem
usar a capacidade lógica de vocês para compreender o texto sem precisar de dicionário. No início é cansativo, mas juro para vocês, vale a pena. Depois de ter lido todo o texto, ou passado a vista sobre todo o texto, aí, a depender daquilo que você precisa, vocês vão ler cada parágrafo novamente, observando a ideia principal de cada parágrafo, mas somente se necessário. E usar o dicionário só para entender aquelas palavras mais importantes e aquelas que vocês consideraram impossíveis de supor o significado. De modo geral, as estratégias de leitura elas vão se fundamentar nisso. Em seguida, é que a gente vai começar a ver uma por uma. E aí nós vamos nos aprofundar e vamos ficar cada vez melhores na capacidade de ler um texto de modo rápido e objetivo. A ideia é otimizar o nosso tempo e fazer leituras mais eficientes. Vamos crescer juntos. Vamos lá? Vamos aproveitar demais essa disciplina. See you next class. Bye bye.